Revista Espírita. Quarto ano, 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Novembro de 1861. O resto da Idade Média. Auto de fé das obras espíritas em Barcelona. Não informamos nada, aos nossos leitores, sobre esse fato, que já não saibam pela via da imprensa. O que ocorreu de admirar, foi que os jornais, que passam geralmente por bem informados, hajam podido colocá-lo em dúvida. Essa dúvida não nos surpreende, o fato em si mesmo parece tão estranho para o tempo em que vivemos, e está de tal modo longe de nossos costumes que, alguma cegueira que se reconhecesse ao fanatismo. Cresci sonhar ouvindo dizer que as fogueiras da Inquisição se acendem ainda em 1861, à porta da França. A dúvida, nessa circunstância, é uma homenagem prestada à civilização europeia, ao próprio clero católico. Em presença de uma realidade incontestável hoje, o que deve mais espantar, é que um jornal sério, que cai cada dia, sem dó nem piedade, sobre os abusos e as usurpações do poder sacerdotal, não haja encontrado, para assinalar esse fato, senão algumas palavras zombeteiras, acrescentando: em todo caso, não seremos nós que nos divertiremos, neste momento, em fazer girar as mesas na Espanha, século de 14 de outubro de 1861. O século está a ver, portanto, o espiritismo nas mesas girantes. Ele também está, pois, bastante cego pelo ceticismo para ignorar que toda uma doutrina filosófica, eminentemente progressiva, saiu dessas mesas das quais tanto se zombou. Não sabe, pois, ainda, que essa ideia fermenta por toda a parte, que por toda a parte, nas grandes cidades como nas pequenas localidades, do alto a baixo da escala, na França e no estrangeiro, essa ideia se difunde com uma rapidez extraordinária. Que, por toda a parte, as massas proclamam nela a aurora de uma renovação social. O golpe com o qual se acreditou feri-la, não é um indício de sua importância. Porque não se investe assim contra uma infantilidade sem consequência, e Dom Quixote não retornou na Espanha para se bater contra os moinhos de vento. O que não é menos exorbitante, e o que contra o qual se espanta, é não se ter visto um protesto enérgico, é a estranha pretensão que se arroga o bispo de Barcelona de fazer a polícia na França. Ao pedido que foi feito de reexportar as obras, respondeu com uma recusa assim motivada: a Igreja Católica é universal, e os livros, sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter a moral e a religião de outros países. Assim, eis um bispo estrangeiro, que se institui em juiz do que convém ou não convém à França. A sentença, portanto, foi mantida e executada sem mesmo isentar o destinatário das despesas de alfândega, que se teve muito cuidado em fazê-lo pagar. Eis a narração que nos foi pessoalmente dirigida. Este dia, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, sobre a esplanada da cidade de Barcelona, no lugar onde são executados os criminosos condenados ao último suplício, e por ordem do bispo desta cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo, a saber: a Revista Espírita, diretor Allan Kardec; a Revista Espiritualista, diretor Pierre Hardy; o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec; o Livro dos Médiuns, pelo mesmo; o que é o Espiritismo, pelo mesmo; fragmento de sonata, ditado pelo espírito de Mozart; carta de um católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Grande; a história de Jeanne d'Arc, ditada por ela mesma a senhorita Hermance Duval; a realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta, pelo barão de Gudenstube. Assistiram ao auto de fé.
Um padre revestido das roupas sacerdotais, trazendo a cruz numa mão e a tocha na outra mão. Um notário encarregado de redigir a ata do auto de fé. O escrevente do notário. Um empregado superior da administração da alfândega. 3 moços, serventes, da alfândega, encarregados de manter o fogo. Um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. Uma multidão inumerável encobria os passeios e cobria a imensa esplanada onde se elevava a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes ou brochuras espíritas, o padre e seus ajudantes se retiraram, cobertos pelas vaias e as maldições dos numerosos assistentes que gritavam: abaixo a Inquisição. Numerosas pessoas, em seguida, se aproximaram da fogueira, e recolheram as suas cinzas. Uma parte dessas cinzas nos foi enviada, com ela se encontra um fragmento de O Livro dos Espíritos consumido pela metade. Nós o conservamos preciosamente, como um testemunho autêntico desse ato insensato. Toda a opinião à parte, esse assunto levanta uma séria questão de direito internacional. Reconhecemos ao governo espanhol o direito de proibir a entrada, sobre o seu território, das obras que não lhe convêm, como a de todas as mercadorias proibidas. Se essas obras tivessem sido introduzidas clandestinamente e em fraude, nada haveria a dizer, mas são expedidas ostensivamente e apresentadas na alfândega, era, pois, uma permissão legalmente solicitada. Esta acreditou dever referi-la à autoridade episcopal que, sem outra forma de processo, condena as obras a serem queimadas pela mão do carrasco. O destinatário pediu, então, para reexportá-las para o lugar de origem, lhe foi respondido pelo fim de não receber, relatado acima. Perguntamos se a destruição dessa propriedade, em tais circunstâncias, não é um ato arbitrário e fora do direito comum. Examinando-se este assunto do ponto de vista de suas consequências, diremos primeiro que não houve senão uma voz para dizer que nada podia ser mais feliz para o espiritismo. A perseguição sempre foi aproveitável à ideia que se quis proscrever, por aí se lhe exalta a importância, se lhe desperta a atenção, e fazendo conhecer por aqueles que o ignoram. Graças a esse zelo imprudente, todo o mundo, em Espanha, vai ouvir falar do espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos. Podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias, as chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar, e não há Pirineus bastante altos para detê-las, e quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. O que se lhe haja feito, o espiritismo já tem numerosas e profundas raízes na Espanha, as cinzas da fogueira vão fazê-las frutificar. Mas não será só na Espanha que esse resultado será produzido, é o mundo inteiro que lhe sentirá o contragolpe. Vários jornais da Espanha estigmatizaram esse ato retrógrado, como o merece. Las Novedades de Madrid, de 19 de outubro, entre outros, contém, sobre esse assunto, um notável artigo, nós o reproduziremos em nosso próximo número. Espíritas de todos os países. Não vos esqueçais desta data de 9 de outubro de 1861, ela será marcada, nos fastos do Espiritismo, que ela seja para vós um dia de festa e não de luto, porque é a garantia do vosso próximo triunfo. Entre as numerosas comunicações que os Espíritos ditaram sobre esse acontecimento, não citaremos senão as 2 seguintes, que foram dadas espontaneamente na Sociedade de Paris, elas dele resumem todas as causas e todas as consequências. Sobre o auto de fé de Barcelona. O amor da verdade deve sempre se fazer ouvir, ela dissipa a névoa, e por toda a parte brilha ao mesmo tempo.
O Espiritismo chegou para ser conhecido por todos, logo será julgado e colocado em prática. Quanto mais houver perseguições, mais depressa esta sublime doutrina chegará ao seu apogeu. Seus mais cruéis inimigos, os inimigos do Cristo e do progresso, com isso se surpreendem de maneira que ninguém ignore que Deus permite àqueles que deixaram esta terra de exílio de retornar para aqueles que amaram. Tranquilizai-vos, as fogueiras se extinguirão por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhe sobrevive. Dolete. Nota. Este espírito, que se manifestou espontaneamente, disse ser o de um antigo livreiro do século XVI. Outra. Era preciso alguma coisa que ferisse, com um golpe violento, certos espíritos encarnados para que se decidissem ocupar-se desta grande doutrina que deve regenerar o mundo. Nada é inutilmente feito sobre a vossa terra, para isso, e nós, que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona, sabíamos bem que, assim agindo, faríamos dar um passo imenso para a frente. Esse fato brutal, inaudito nos tempos atuais, foi consumado para atrair a atenção dos jornalistas que permaneciam indiferentes diante da agitação profunda que abalava as cidades e os centros espíritas. Deixavam dizer e deixavam fazer, mas se obstinavam em fazer ouvido de mercador, e respondiam pelo mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. Por bem ou por mal, é preciso que dele falem hoje, uns constatando o histórico do fato de Barcelona, os outros desmentindo, deram lugar a uma polêmica que dará volta ao mundo, e da qual só o espiritismo aproveitará. Eis porque, hoje, a retaguarda da Inquisição fez seu último auto de fé, porque assim quisemos. Saint Dominique.